CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nesta quarta-feira, feriado, 15 de novembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o mundo esportivo. E já iniciamos o nosso CBN Esportes com os primeiros destaques do dia. Falando de seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz esboçou o time que enfrenta a Colômbia amanhã em Barranquilha nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A formação tem 6 caras novas em relação ao time que perdeu para o Uruguai na última rodada em Montevidéu. Apenas a dupla de zaga, Bruno Guimarães no meio-campo, Vinícius Júnior e Rodrigo no ataque, foram mantidos. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira, feriado, mas de muito trabalho para os atletas da Ponte Preta. A Macaca tem uma decisão no próximo sábado em Caxias do Sul. Enfrenta o Juventude. E dependendo do que acontecer na rodada, se a Macaca conquistar os 3 pontos, pode inclusive garantir a permanência na Série B de 2024. Só que vai ser uma pedreira, porque pode ser o jogo do acesso para o time gaúcho. Daqui a pouco o Elvis fala do gol que marcou contra o Tombense e também projeta esse duelo difícil lá no sul do Brasil. Alô, torcida do Fluminense, a venda dos ingressos exclusivos será aberta nos próximos dias. A carga também está definida. O atual campeão da Conmebol Libertadores terá 10 mil bilhetes à disposição para a semifinal no dia 18 de dezembro. Então toda a festa tricolor já sendo preparada. E agora destaque do futebol paulista, inclusive com destaque no futebol feminino, Roberto Lioy. Enquanto o time masculino de futebol lidera o Brasileirão, o Palmeiras demite técnico Ricardo Belli do comando do time feminino após perder para o Corinthians por 8-0 pelo Campeonato Paulista. Corinthians que negocia a contratação do lateral esquerdo Hugo, que está no Goiás, para a próxima temporada no time masculino. São Paulo tenta viabilizar o Morumbi para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino contra o Corinthians neste domingo. Lateral Kevinson não tem lesão constatada e deve treinar com o grupo do Santos na reapresentação do time quinta-feira. O Ministério Público Federal defendeu em parecer apresentado ao Superior Tribunal de Justiça que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de 9 anos de prisão a que foi condenado na Itália pelo crime de violência sexual. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Feriado triste para o torcedor do Guarani. Ontem, jogando em casa, o Bugre ficou no empate com o Criciúma em 1-1. Matematicamente, ainda existe chance de acesso, mas chances remotíssimas. O Guarani chegou ao 6º jogo sem vitória, sexto confronto seguido, sem vencer uma partida na Série B. Está oscilando quando não poderia oscilar. Daqui a pouco o técnico Humberto Louser fala do duelo e do desempenho da equipe contra o time catarinense e também desse processo do Guarani que acabou aí perdendo forças na reta final da competição. Jannik Sinner anotou a vitória mais expressiva da carreira. Aos 22 anos, o italiano derrotou Novak Djokovic por 2-1 com parciais de 7-5, 6-7 e 7-6. Partida disputada ontem pelo ATP Finals em Turim. O jogo teve duração de 3 horas e 10 minutos e terminou com a festa da torcida italiana empolgada pelo resultado. Sinner, uma das grandes promessas do tênis italiano, derrotando o Djoko num jogaço de bola do ATP Finals. E pintou o campeão na Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque de Fábio Scheib. Um abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Vitória é o novo campeão da Série B. O Vitória, após o empate do Criciúma com o Guarani ontem, não pode ser alcançado por nenhum time
O Leão da Barra, com 69 pontos e 2 rodadas de antecedência, é o campeão da Série B. É o primeiro título nacional na história do Vitória. Já tinha sido vice-campeão brasileiro da Série A em 93, perdendo para o Palmeiras. Em 2010, quando foi vice-campeão com o Santos de Neymar na Copa do Brasil. O Vitória se junta ao Fortaleza, ao Sport e ao Sampaio Corrêa como clubes nordestinos campeões da Série B, Júlio. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço, ótima quarta-feira para você, Carlão. Valeu, Júlio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Infelizmente, o Guarani acabou tropeçando. Um jogo polêmico, né? Algumas situações envolvendo a arbitragem, mas o primeiro tempo do Guarani foi decisivo para o resultado. Ou para a não conquista do resultado. Vamos discutir bastante, mas o segundo tempo do Guarani foi bem melhor, ainda bem que conquistou o empate, mas realmente pouco provável que o Clube Campineiro conquiste o acesso. E hoje é aniversário do Clube de Regatas Flamengo, 128 anos, parabéns aí ao rubro-negro de Zico, rubro-negro hoje de Gabigol, rubro-negro da maior torcida do país, o rubro-negro multicampeão. Então desfrute, torcedor do Flamengo, deste 15 de novembro. E claro, para o torcedor do Vitória também, parabéns pela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes desta quarta-feira. Você participa pelo nosso WhatsApp, fique à vontade, 991869070, código de área 19. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas e a PUC Campinas realizam o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas entre os dias 24 e 26 de novembro. Inscreva-se até o dia 20 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Corra, faça a sua inscrição. Começou o Black November dos 2 milhões de Hyundai. A Hyundai Motor Brasil é a montadora a alcançar mais rápido 2 milhões de carros produzidos. E para comemorar, vamos fazer um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você sair de carro 0 km ou deixar o seu Hyundai novo de novo. Tem bônus, taxas zero, descontos em peças e serviços e muito mais. Acelere até uma concessionária participante e aproveite. No trânsito, escolha a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. São 11 horas e 16 minutos. Deixa eu saudar aqui a galera que está nos prestigiando neste feriadão. Bom dia, amigos. O Bugrão está como aquele famoso refrigerante de cola. Começa normal, fica light, agora zero. O Guarani está numa situação muito difícil, né? Ainda com chances matemáticas de acesso, 5%, né, segundo a UFMG, mas vai precisar necessariamente agora não apenas vencer os 2 jogos, mas contar também com resultados dos times
adversários. Hoje é aniversário do Cosmopolitano Futebol Clube. De Cosmópolis? Exatamente, 108 anos de fundação. Ó! Hoje, só clube social, futebol internamente. Mas já disputou o Campeonato Paulista da terceira divisão, o Edson de Cosmópolis. Parabéns. Acompanha todos os dias o CBN Esportes. Aliás, eu não sei se você sabe, Cosmopolitano Futebol Clube. mas Cosmópolis nos abraça. Né? Sim. Você sabe? Não, deixa quieto. Tá bom. É grave ou não? Vai! Bom dia, CBN. Esse time do Guarani não tem a cara da história do Guarani. Jogou o campeonato inteiro para não subir. Esse ano tava fácil. É o Luiz Rosa, que manda aqui a mensagem, bravo também com o Bugre. Alguma chance do Guarani subir? Sim. O Guarani está a 4 pontos. Faltam 6 a serem disputados. Então, necessariamente, o Guarani precisa, viu? Vencer esses 2 jogos para tirar essa diferença e torcer aí por algumas combinações nos próximos confrontos. Ricardo Belli, falastrão, manda aqui o Luiz. O Ricardo Belli fez algumas críticas ao trabalho do Arthur Elias quando ele foi para a seleção brasileira, dizendo, né, que o Arthur Elias estava privilegiando algumas jogadores do Corinthians por convocar um número massivo de jogadoras do Corinthians. E aí, no primeiro encontro, pós Arthur Elias e Ricardo Belli, pós Arthur Elias ser chamado para a seleção, o Corinthians faz 8-0 do Palmeiras, um clássico. Então, isso aí acabou pesando demais na não permanência do Ricardo Belli. Né? Foi demitido. Demitido, exatamente, do comando do Palmeiras. Tem algum nome, Júlio? Você que é um cara entendido já? Não vi nada. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Só rumores, né? Só rumores. Certo. Vamos aguardar a oficialização. Mas certamente, né, Fábio Scheibe, assim que o Palmeiras feminino contratar um técnico, a gente informa, certo, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio. Sabendo de alguma informação aqui, eu passo adiante a vocês aí, deixar o ouvinte CBN informado. Maravilha, vamos então com futebol paulista. Roberto Liós está chegando com as informações da capital. O Palmeiras demitiu o técnico Ricardo Belli do comando de futebol feminino do clube. A decisão foi tomada após a equipe levar uma goleada histórica para o Corinthians por 8-0 pelas semifinais do Campeonato Paulista Feminino. O treinador estava no clube desde agosto do ano passado e conquistou o Paulistão do ano passado e a Libertadores também de 2022. Enquanto isso, no masculino, o volante argentino Aníbal Moreno, do Racing, fez exames médicos para agilizar a sua vinda ao clube no ano que vem. Aníbal Moreno, de 24 anos, vai terminar o Campeonato Argentino pelo Racing nesta temporada, mas em janeiro vai ser apresentado como primeiro reforço alviverde. Por falar em Campeonato Paulista Feminino, a Federação Paulista de Futebol marcou para este domingo, às 4 horas da tarde, o primeiro jogo da final entre São Paulo e Corinthians com o mando do São Paulo. O segundo jogo será dia 26 na Neoquímica Arena, às 10h30 da manhã. O São Paulo espera viabilizar o jogo no Morumbi neste domingo. Há um evento interno no estádio marcado para o local, mas o departamento de futebol quer colocar o jogo no Morumbi. No Corinthians, o Globoesporte.com informa que o clube está de olho no lateral esquerdo Hugo do Goiás para o ano que vem. O lateral de 26 anos tem contrato com Goiás até o final do ano e, se houver acerto, o jogador chegará livre de custos da transferência apenas com acerto de luvas para assinar o contrato. Por fim, no Santos, o lateral esquerdo Kevinson não preocupa o técnico Marcelo Fernandes para a volta dos jogos só no dia 26 de novembro contra o Botafogo. O jogador não teve lesão detectada após deixar o gramado do jogo contra o São Paulo com dores. A tendência é que Kevinson retorne na representação do time nesta quinta-feira. Santos, que não conta nesse período de data FIFA com a participação nos treinos de Soteldo e Tomás Rincon com a seleção venezuelana e Marcos Leonardo, convocado para um período de treinos na seleção olímpica. De São Paulo, Roberto Lioi. Obrigado, Roberto Lioi, pelas informações do futebol da capital, né? Hoje muito se fala sobre a preparação já de alguns times para o ano que vem. E no caso do Corinthians, né, começam a pintar aí os primeiros nomes, né? O Hugo do Goiás fez aquele golaço contra o São Paulo, né? Se eu não me engano. Pegou uma chicotada. Isso. Né? Foi um golaço do Hugo. Paulo? Vou caçar aqui. Isso, né, Paulo, exatamente. 2-0 contra o São Paulo, exatamente. Foi isso mesmo. E Gabigol
começam as primeiras especulações, né, dizendo que a gestão do Augusto, que é um dos candidatos à presidência do Corinthians, teria interesse aí em um nome como, por exemplo, o Gabigol. Até o primeiro veículo a informar isso foi o Grupo Bandeirantes através do Neto, mas ainda tudo no campo da especulação. Muita especulação, né? O Corinthians aí procurando reforços, renovando, né? O Gustavo Mosquito já é o primeiro nome aí com um vínculo estendido até 2026. Gabigol, eu acho que é não só especulação, mas como algo eleitoreiro, né? Até porque o Corinthians está num ano eleitoral e a gente sabe o que é uma eleição no Corinthians, o clima fica realmente muito quente. Gabigol, neste momento, acho impossível, posso até queimar minha língua, mas ele tem contrato em vigência com o Flamengo e outra, fora dos padrões, né? O Corinthians, para contar com o Gabigol, ele teria que dispensar aí meio time, né? Aliás, Júlio, e amigo corintiano da CBN, o Corinthians ele precisa decidir o que fazer com os jogadores mais velhos do elenco, né? Fagner, Gil, o próprio Renato Augusto, se acerta um novo vínculo, se oferece um contrato de produtividade, embora sejam jogadores importantíssimos, fundamentais, principalmente no passado, mas hoje realmente o custo-benefício é duvidoso. Então é um abacaxi aí que a diretoria do Corinthians tem para resolver. Exatamente, o Corinthians ainda com muitos problemas administrativos também financeiros, né, nessa transição de mercado também. Ô Fábio, o que esperar do Aníbal Moreno, né? A torcida do Palmeiras começa a criar expectativa em relação ao volante argentino, estava no Racing. Como que ele vai chegar aí, pensando nessa estrutura tática do time do Abel Ferreira, hein, Fabião? Há tempos que o Palmeiras queria o jogador, né? Tinha negociado com o Racing na janela do meio do ano, acabou não conseguindo. O Racing pediu uma alta pedida, solicitou uma alta pedida, né? Ele é um jogador pedido mesmo por Abel Ferreira. Abel Ferreira gosta muito do futebol dele. Abel Ferreira já planejando o ano que vem. É um meia, né? Um volante mais para meia, que, como todo o espírito argentino, tem aquela garra argentina. E foi muito bem no Racing, sim. Foi um dos destaques do time, ao lado do Rojas também, né? Que é jogador do Corinthians hoje em dia. Mas o Aníbal Moreno é um jogador que o Palmeiras quis há muito tempo. Queria para essa Libertadores desse ano, não conseguiu. Mas é o primeiro reforço já para o ano que vem. Palmeiras também que mira Caio Alexandre, do Fortaleza. Outro bom jogador, outro bom meia, volante, meia. E o Palmeiras tentando esse jogador também após o final do Brasileirão. O Palmeiras se reforçando também. Precisa, né, Carlão, de reforços, mesmo tendo uma base muito forte, né? Necessita. A gente percebe a escassez, eu falo a falta de qualidade, mas jamais com relação a esse elenco do Palmeiras, mas a escassez de jogadores, né, do mesmo nível, titular, reserva, em duelos fortes, né? Por exemplo, tivemos agora há pouco Palmeiras e Flamengo. Poxa, quando o Tite olha para o banco do Flamengo, ele tem um leque de opções, jogadores importantes, jogadores melhores até que os titulares do mesmo nível. E o Palmeiras não, o Palmeiras ele precisa da molecada, né? São garotos de qualidade, são garotos que vão ganhar o mundo, prova que a base do Palmeiras mostra que a base do Palmeiras é importante, mas num jogo de alto nível, num jogo decisivo, o banco de reservas do Palmeiras ele acaba pecando, né? Até pela falta assim de, vamos dizer assim, um currículo, né? Uma experiência conta muito em jogos decisivos, em jogos importantes, em clássicos principalmente. Maravilha, a gente trouxe informações aqui do futebol paulista e agora uma informação importante. Só uma dúvida? Claro, vai lá. O Corinthians ele vai contratar o Hugo, lateral do Goiás? Isso. Tá tentando, tá sondando. Certeza, é isso? Se fala. Tá bom. Fábio Chab, tem uma informação importante diretamente do STJD, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Pela confusão que aconteceu no último sábado, né, no jogo na Vila Capanema, no jogo entre Curitiba e Cruzeiro, os dois times, as duas equipes foram denunciados no STJD, tanto Curitiba quanto Cruzeiro, e correm risco de perder até 20 mandos de campo, viu, Júlio? Não há data definida para o julgamento, mas a Procuradoria solicitou liminar para que os clubes sejam punidos preventivamente até o julgamento do caso. Ou seja, os próximos jogos, tanto de Curitiba quanto de Cruzeiro, já nesse Brasileirão, vão ser sem torcida, com portões fechados, e podem até perder o mando, tendo que jogar a 100 quilômetros do local onde costuma atuar, né? Então, Curitiba e Cruzeiro já estão punidos preventivamente, jogam sem torcida até o final do Brasileirão.
e correm risco de ficar 20 até com 20 mandos de campo perdidos, né? Até para a próxima temporada. Me desculpa os torcedores honestos e verdadeiros de Coritiba e Cruzeiro, mas tem que ser pena máxima. São 20 jogos, são 20 jogos sem mando. Que dá praticamente um campeonato, né? É um campeonato brasileiro sem torcida, sem mando. Foi lamentável o que aconteceu e no caso do Coritiba não é a primeira vez. Eu sei que o Cruzeiro também tem alguns históricos aí de conflitos nos estádios envolvendo os torcedores, mas a pena do STJD tem que ser exemplar. Que bonitinho. Ó, um amiguinho aí, ó, Lupe. Vejo você aqui, ó. Visitando os estúdios da CBN. É a natureza se fazendo presente também. Agora foi pro seu lado. 11 horas e 27 minutos. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando com as informações. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar ali da região central. Tem obras pela Avenida Brasil. Motorista perde tempo, então, por ali, sentido Vila Nova. O trecho entre a Avenida Orozimbo Maia e a Barão de Itapura está interditado. Então, o motorista não consegue passar por ali. Mais à frente, na chegada da Avenida Imperatriz, bastante lentidão. No sentido centro, motorista reduz a velocidade somente na chegada da Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia, trânsito intenso da Rua Paula Bueno até ali próximo à Rua Barata Ribeiro, sentido centro. No sentido norte-sul, o motorista segue sem dificuldades. Agora um alerta para o motorista que segue pela rodovia Dom Pedro, sentido rodovia Anhanguera, tem trânsito intenso desde o Trevo de Souzas até a Avenida Mackenzie, por conta de um capotamento que acabou de acontecer ali no quilômetro 129. O carro está no canteiro central. Mais à frente também tem uma ocorrência no quilômetro 141, ali próximo ao Jardim Santa Mônica. O atendimento já está no local, mesmo assim tem trânsito carregado por lá, Júlio. Obrigado, Thaís, com todas as informações aqui no CBN Esportes. Agora são 11 horas e 29 minutos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Feriado mais de Superliga de vôlei masculina e também feminina. Pela Superliga masculina, hoje tem um jogaço de vôlei. O Cruzeiro recebe o SESI às 8 horas da noite. Já pela Superliga feminina, o Osasco enfrenta o Maringá e o Sesc enfrenta o Barueri. Sesc Rio de Janeiro contra Barueri, jogo lá no Rio de Janeiro. Bom dia, mundão, qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. YD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Morreu aos 81 anos em São Paulo o ator Paulo César Boeta, conhecido como Paulo Hesse. A causa da morte não foi divulgada. O velório e sepultamento do ator acontecem no Cemitério da Paz, na zona sul da capital paulista. Nascido na cidade de Caçapava em 1942, Hesse esteve no palco de várias novelas da TV Globo, como O Cravo e a Rosa, Paraíso Tropical, Selva de Pedra e Rabo de Saia. Pelas redes sociais, amigos e admiradores lamentaram a morte do ator. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro até o início de 2024. O prazo foi estendido até o dia 31 de janeiro. A mudança ocorre após um pedido do governador Cláudio Castro em meio ao aumento da violência no estado. A atuação da Força Nacional teve início no último dia 17, quando agentes foram mobilizados para patrulhar rodovias federais do Rio. O objetivo é combater a entrada de armas e drogas. O Senado aprovou um projeto que cria uma política de reparação a populações afetadas pelo rompimento de barragens como a de Mariana e Brumadinho. A decisão ocorre pelo menos 5 anos depois das duas tragédias. Até agora, parte das indenizações não foi paga. Segundo a Justiça, faltam critérios para definir valores e quem deve receber. A nova medida pretende regulamentar a questão e o texto segue agora para a sanção presidencial. Equipes de resgate da Índia entram hoje no 4º dia de trabalhos para salvar 40 trabalhadores presos em um túnel no norte do país. A estrutura desmoronou no fim de semana. Desde domingo, escavadeiras têm construído uma saída alternativa para o resgate das vítimas. Pequenos alimentos estão sendo entregues aos trabalhadores. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos lá falar sobre a dupla campineira, repercutindo, sobre o jogo de ontem. O Guarani enfrentou o Criciúma, ficou no empate, ainda com chances matemáticas de acesso, mas não será nada fácil. Um abraço aqui para o Wellington de Campinas. Essa comissão técnica do Guarani não observa a base porque contrataram jogadores limitados na janela. E o Louser, o que ele tem contra meias? Abraço, bom feriado a todos. O Wellington de Campinas aqui questionando.
a situação do Guarani. E um sentimento ontem, né, Lupe, mais uma vez foi de frustração, né, dos torcedores que foram ao Brinco de Ouro e incentivaram o Guarani contra o Criciúma. O Guarani até que deu pinta, né, de que estava voltando a exibir aquele futebol que deixou todos os amantes pelo esporte fissurados, né, com aquilo que estava sendo apresentado. Quando o Berto Louser acabou chegando, a equipe conseguiu ter uma arrancada dentro da Série B, que inclusive colocou o Guarani na segunda colocação da Série B. Mas nos últimos jogos a equipe oscilou, e oscilou justamente onde a situação fica mais complicada, na reta final da Série B. Ontem o Bugre até que começou bem, só que aí veio o castigo numa falha de marcação, apesar da cobrança de escanteio ser ensaiada pelo time catarinense. O jogador que fez o gol, o Arilson, ele estava praticamente livre, pegou mal na bola e mesmo assim acabou abrindo o placar. O Guarani, na segunda etapa, no começo, com muitos chutões, lançamentos errados, passes errados, mas depois conseguiu se encaixar e chegou ao empate com o Derek, que voltou a marcar. Resultado final 1-1. Com esse resultado, o Guarani está na 9ª colocação, 56 pontos, pode chegar no máximo a 62, só que aí o que complica, né? São 4 times na frente do Guarani, Mirassol, Novo Horizontino, Vila Nova e Sport, além das equipes que estão no G4 já com 60 pontos. É o caso do Criciúma, é o caso também do Juventude, o Atlético Goianiense, segundo colocado, já tem 61, ou seja, é muito difícil a possibilidade de acesso do Guarani para a Série A do ano que vem. O técnico Humberto Louser foi questionado a respeito desse planejamento, se não poderia ter feito contratações como alguns torcedores têm reclamado, né? Contratações que poderiam ser aí realizadas nas janelas, tanto na do meio do ano quanto da Série C do Campeonato Brasileiro, que foi uma das novidades esse ano, e também sobre esse planejamento e essa sequência que o Bugre está sem vencer dentro da competição. Deu indícios daquele bom futebol, pelo menos a luta, a entrega. Hoje nós jogamos melhor do que as outras partidas. Vamos trazer aqui Londrina e Botafogo. Lógico, Botafogo tivemos um atleta expulso no primeiro tempo, mas mesmo assim a gente fez pouca coisa daquilo que a gente necessitava. Como eu falei, é um combo, não tem como a gente atribuir um único fator. Então, lógico que as coisas internas aqui, elas sempre são discutidas e a gente tem que enaltecer e respeitar. É claro que a gente vinha aqui agora, o torcedor ele quer contratações, assim como nós também, para que a gente possa ter uma resposta melhor dentro de campo, aumentar as nossas possibilidades, em detrimento a essas questões que a gente falou, que tem as oscilações nas competições. É impossível um jogador performar as 38 rodadas no mesmo nível, é impossível. Então, é um combo, então nós temos que ter muita lucidez, muita sabedoria nesse momento, para olhar para dentro, saber as coisas. Eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, as coisas que foram feitas boas, não pode jogar tudo fora, achar que está tudo errado. E é claro, as coisas que a gente precisa ajustar, tem que ser ajustada, tem que dar esse passo a mais, como o Guarani vem fazendo, passo a passo. O ano passado sofreu, certo? Sofreu bastante num momento ali que teve na competição. Esse ano fez uma competição segura, de recuperação, conseguimos estar ali brigando até o final, a gente já continuamos nessa luta, nessa briga. Agora, atribuir somente uma questão, é como nós falamos naquela oportunidade, o clube tem investido em outras questões que são importantes também para dar melhores condições para os atletas. Não adianta você só contratar nomes e você não dá condição, não dá estrutura para que esses atletas possam desenvolver e potencializar as suas capacidades, as suas características. Então, o clube está no caminho certo. Dói vir aqui hoje com mais um resultado que amarga, e como eu falei, a gente sente bastante também, até porque a gente depende disso aqui. Eu vivo somente disso aqui, então eu quero sempre vencer, eu quero conquistar. Graças a Deus a gente tem conquistado, em curto espaço de tempo que a gente tem trabalhado, e vamos continuar trabalhando, desenvolvendo com a nossa missão, que é sempre melhorar e evoluir os atletas que passam nas nossas mãos, seja ele no aspecto técnico, tático, físico, mental, também, se possível, social, que a gente tem uma parcela muito grande para ser sempre pessoas melhores. Então a gente sempre vai lutar por isso. E a nossa missão não termina, vamos continuar olhando para frente, trabalhar bastante, para que no domingo a gente possa voltar a vencer, porque isso tem nos incomodado bastante, tem tirado bastante o nosso sono também. Bom, só para fazer uma correção, né? O Criciúma tem 61 pontos, o Juventude também tem 61, o Atlético Goianiense também tem 61, ou seja, o Guarani chega no máximo aos 62.
Então, por isso, essa situação delicada de acesso, o Bugre é o 9º colocado, 57 pontos. Ainda tem Mirassol. 63, né? 60, 63. 63, né? Isso. 57 vencendo. 57, isso. É que a tabela não estava atualizada. Então ele chega ao máximo a 63 pontos. Então, situação delicadíssima para o Guarani, que recebe o ABC no próximo domingo, às 3h45 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e fecha contra o Atlético no outro final de semana lá em Goiânia. Essa é a primeira vez na história da Série B que a 2 rodadas do fim da competição tem 8 times com chances matemáticas de acesso, né? Do segundo ao 9º, no caso do Guarani, né? Todo mundo tá na briga, Carlão, mas primeiramente a gente começa pelo jogo de ontem, onde a torcida do Guarani esperava um resultado diferente, Carlão. O segundo tempo do Guarani se aproximou não, ou lembrou aquele Guarani da ascensão dentro da Série B, com toque de bola, com inversões, circulando, bola na área, de uma maneira criativa, né? Não jogar na área por jogar, isso no segundo tempo. O primeiro tempo não. O Guarani muito nervoso, o Guarani errando passes, o Guarani envolvido pelo Criciúma. Criciúma jogou atrás da linha da bola, mas conseguiu administrar a partida à sua maneira. Quando saiu no contragolpe, saiu muito bem. O Felipe Matheus coordenando as ações ofensivas da equipe do Tigre. Tomou um gol de bola parada, né? Tomou gol de bola parada. Gol de bola parada que você ensaia diariamente. Com certeza o Humberto Louser viu os treinamentos do Criciúma, e a bola parada você precisa marcar as peças fundamentais do adversário. Houve esta distração, esta falta de concentração, e o Criciúma foi lá e abriu o marcador. E no segundo tempo o Guarani conseguiu se impor, muito em virtude também do Criciúma ter recuado demais, permitindo o Guarani ficar com a bola, e o Guarani ainda tem um resquício de qualidade daquele time que evoluiu tanto no decorrer da Série B. O resultado justo, porém frustrante. Claro que é frustrante. O torcedor esperava uma vitória para coroar depois contra o ABC estas 2 partidas em casa e partir para o tudo ou nada lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Agora ficou complicado, evidentemente. A matemática ainda permite sonhar, mas pelo modo de atuação do Guarani ou nível de atuação bugrino, é pouco provável que o acesso seja conquistado. Agora, eu acho extremamente injusto quando o torcedor critica. Eu respeito, o torcedor é passional, ele vai do 8 ao 80, né? Mas colocar na conta do Humberto apenas então somente esse fracasso, eu acho muita injustiça. O próprio Humberto disse que tem a parcela de culpa, sim. O Humberto é um cara que gosta de jogar atrás da linha da bola, é característica do trabalho dele. Em alguns momentos deu certo, em outros momentos não. Agora, a queda do Guarani tem a ver, sim, também com erros do Humberto. Agora, e o descontrole do Pegorari contra o Botafogo, e a expulsão do Lucão contra o Botafogo, a expulsão do Alan Santos contra o Londrina, a queda de produção do Bruno José e as lesões do Bruno José, a queda de produção do Bruninho, com todo respeito aos problemas do Regis pessoais, mas o Regis em nenhum momento esteve perto do 100% fisicamente, tecnicamente muito abaixo, pouco produziu, pouco ajudou o Guarani, e também o Bruno Mendes. Bruno Mendes fez gol em derby e tal, a torcida tem muito carinho por ele, mas em nenhum momento também ele ficou perto do 100%. Então é um combo, o próprio Humberto disse, um combo que reflete nesta campanha, né, neste recorte, nesta campanha ruim que o Guarani fez depois do jogo do Novo Horizontino. Ele vence o Novo Horizontino, mas a queda de produção foi brusca de lá para cá. Então eu acho muito injusto chegar, Humberto é o culpado, a diretoria não contratou. Cara, na época da evolução ninguém falava disso. Quando venceu o Tombense por 3-0, quando derrotou a Ponte, quando fez grandes jogos no estádio Brinco de Ouro. Então, porque agora o profeta do acontecido resolve aparecer. Então, eu saio em defesa do Humberto, sim, coloco culpa dele no cartório, mas ele tem que dividir essa fatia. Eu acho que um combo de fatores acabou prejudicando o Guarani, esta queda de produção. Agora é achismo, tá, gente? Mas eu até citei hoje pela manhã no CBN Campinas, o Alan Santos ele dá uma entrevista emblemática 2, 3 semanas, quando ele fala assim, os jogadores que estavam escorregando a gente conseguiu resgatar, ou seja, teve algum problema no elenco, não sei se é assédio de outros clubes, não sei se lesão, não sei o que aconteceu, mas realmente a queda do Guarani foi assustadora, porque era um time que estava em franca ascensão,
um time que contava as rodadas para conquistar o acesso e de repente pode chegar na última rodada sem qualquer possibilidade aí de chegar à Série A de 2024. Precisamos falar sobre os lances polêmicos também, Sim, né? sim, claro. Principalmente sobre... Sim. Eu vi um tweet hoje, não lembro agora o torcedor que escreveu. Vou tentar resgatar aqui o lance. É que ele disse o seguinte, enquanto o Carlão tá resgatando ali. O torcedor do Guarani tá tão irritado, assim, tão decepcionado com o que tá acontecendo dentro de campo, com a fase do time, com os pontos perdidos, que os erros de arbitragem, que são muitos, estão sendo deixados até em segundo plano. E eu não tô falando nem pela imprensa, assim, tô dizendo pela própria torcida. A torcida tem reclamado menos por conta dessa frustração grande. Do nível de atuação, né, exatamente. Júlio? Porque eu sempre falo assim, quando os erros eles envolvem as equipes de Campinas, eles são contra as nossas equipes, eu não gosto muito porque dá a impressão que a gente justifica o fracasso através destes erros. Mas hoje pela manhã, sentamos eu e Antônio Lupe no café que foi pago hoje por Antônio Lupe. Aí sim, hein? Precisava fazer uma, né? Cara, nos dois lances mais decisivos ou dos lances mais duvidosos, eu tô com os dois lances aqui. Aquele que o Mike chuta, ó, resvala aqui no jogador do Criciúma e bate na mão do zagueiro, acho que até o Rodrigo, a bola bate na mão dele, esse eu marcaria pênalti naquele lance do Mike. O segundo é bem interpretativo, porque ela pega na costela do jogador do Criciúma, mas gera interpretação. Muita gente daria o pênalti, outras pessoas não dariam, mas o primeiro, que é o lance que o Mike faz o arremate, desvia no jogador do Criciúma e bate aqui na mão esquerda, na mão direita do Rodrigo, que tá aqui, ó, meio aberta, poderia ter sido marcado pênalti, sim, senhor. O segundo é numa falta do França, Isso. né? E o jogador, ele tá meio que com o braço atrás do corpo, mas... Ela bate meio na costela antes. Mas ele amplia, tá? ele amplia o corpo, né? Com o braço aberto. Eu marcaria o pênalti no chute do Mike, aquele que resvala e bate no jogador do Criciúma. Eu já marcaria no do França. Então. Mas aí é uma situação, Júlio, que assim, eu não sei se você estava aqui na apresentação do programa, mas eu falei pro Carlão que eu até trouxe o exemplo lá em Goiânia, que numa rodada, os clubes da capital, o Vila, o Atlético e o Goiás, eles foram prejudicados pela arbitragem, eles se juntaram e foram até a Federação Goiana, levaram os lances e falaram, ó, tá aqui. Sim. Nós fomos prejudicados. E aí a Federação Goiana, junto com os clubes, eles foram até a CBF, fizeram uma visita na CBF. Então, assim, eu disse, se Ponte e Guarani tivessem feito um movimento com os lances, a Ponte, aquele jogo contra o Sport é emblemático. Esse também, contra o Criciúma, e teve outros também. Se tivessem feito aí um compilado, levado para a Federação Paulista, falou, ó, tá aqui, ó o que aconteceu. Um não vai subir, o outro vai cair. Pelo menos esse trabalho de bastidor, né? Ninguém quer ser beneficiado. Exatamente. Mas pelo menos, gente, pelo amor de Deus, não vamos atrapalhar também. E esse compilado, ele tem lances importantes que poderiam ajudar a Ponte na campanha. E claro, o assunto agora é Guarani. Lances importantes que poderiam deixar o Guarani numa outra situação muito mais perto do acesso. Com certeza. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta então para falar da Ponte. Agora são 11h50. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM.
O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. CBN Esportes Campinas. 11h52, estamos de volta com o CBN Esportes. Antônio Lupe atualiza informações da Ponte, que tem decisão no sábado, Lupe. É um dos jogos mais importantes da rodada, o duelo entre Juventude e Ponte Preta. Juventude em terceiro colocado, 61 pontos, poderia ter conquistado um resultado melhor ontem contra o ABC, mas ficou no empate em 0-0. E dependendo do que acontecer lá em Caxias do Sul, em caso de vitória do Juventude, ele já pode garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para a Ponte Preta, que está na 15ª colocação, a Macaca precisa da vitória e dependendo também do que acontecer na rodada, ela pode, se conseguir os 3 pontos, se livrar de qualquer risco de queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mobilização intensa em Caxias do Sul. Os ingressos começaram a ser vendidos na semana passada e com valores promocionais, né? A torcida do Juventude deve fazer uma grande festa no Alfredo Jaconi, mais um obstáculo que a Ponte Preta vai precisar superar para conseguir uma vitória fora de casa. O meia Elvis, autor do gol contra o Tombense, gol que aliviou o clima no estádio Moisés Lucarelli, falou a respeito da pressão que o time estava vivendo com a sequência negativa de resultados e também sobre esse jogo importante que a Ponte tem contra o Juventude na próxima rodada. Primeiramente o sentimento de alívio, né? A gente estava procurando bastante essa vitória, infelizmente essa caminhada negativa que a gente estava tendo, mas graças a Deus no sábado a gente conseguiu reverter esse quadro e eu tenho certeza que a gente vai finalizar o campeonato muito bem aí, conseguir manter a Ponte Preta no lugar que ela começou, né? Que é a Série B. Acho que nesse momento a gente tem que ter calma, tem que trabalhar, falar pouco, trabalhar bastante, até porque quando você também está muito bem, você não é o melhor time, não é o melhor jogador, quando você também está mal, você também não é tudo isso de ruim que as pessoas falam. Então a gente tem que manter sempre naquela linha do equilíbrio e trabalhar bastante para poder recuperar, poder reconquistar os resultados e aí a partir daí a confiança vai voltando e a gente vai conseguir terminar o campeonato muito bem. Com certeza, a gente quer sempre aumentar os números, já estava aí querendo fazer um gol novamente, né? E como eu falei lá na entrevista depois do jogo, o gol tinha que ser desse jeito mesmo. Acho que foi sofrido, foi para valorizar ainda mais o nosso resultado, a nossa vitória, o empenho de todos. E a expectativa para esses 2 jogos é muito bom, porque a gente vem de 2 jogos bons. Infelizmente no jogo em casa não conseguimos resultados, mas jogamos bem, produzimos bem e agora também. E eu tenho certeza que com essa vitória a confiança vai aumentar para a gente, quando tiver a chance, poder fazer os gols. Bom, esse então, o Elvis, né, jogador importante nessa reta final da Ponte Preta, ficou aí um período sem atuar por conta de algumas lesões, mas voltou contra a equipe do Tombense, marcou um belo gol, é claro, com a ajuda do goleiro da equipe do Tombense, e deve ser titular na partida contra o Juventude no sábado, 5 horas da tarde, jogo lá no Alfredo Jaconi, Júlio. Pois é, né, Carlão? Vai criando-se um clima de decisão cada vez mais para a Ponte. A gente comentou, né, ontem sobre um pouco dessa mudança de perspectiva, né, com a vitória, como a vitória traz um ambiente novo. Só que agora é hora de concentrar numa estratégia, porque dependendo das combinações, né, Carlão, esse jogo de sábado contra o Juventude pode deixar a Ponte numa situação mais confortável, embora ela esteja lutando para evitar o rebaixamento, né? A volta da confiança ela é fundamental. A gente percebe até nas declarações dos jogadores, né? O jogador falando num tom mais
mais forte, num tom mais agressivo, né, entre aspas. E é importante a Ponte levar esse otimismo, levar essa confiança para Caxias. A gente sabe que é um jogo terrível, um jogo complicado, um jogo para o Juventude, na verdade, né, na realidade, para o Juventude confirmar o acesso. E a Ponte ela vai como um time franco-atirador. Ir lá para não perder, ir lá para perder de pouco, mas de repente, né, vai que, né, o não ela já tem. O Juventude é o favorito, uma vitória praticamente encaminha, coloca o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, então um clima todo favorável para o time jaconeiro. Agora a Ponte, ela leva para lá a confiança de um bom resultado contra o Tombense, um momento diferente dentro da competição. Contra o Avaí ela perdeu, mas ela jogou com vontade, jogou aí com comprometimento, poderia ter tido um outro resultado, um resultado melhor. Contra o Tombense a vitória veio, e agora contra o Juventude é a mesma postura aguerrida, postura de responsabilidade com o jogo, e de repente ela pode conquistar o resultado positivo, embora o jogo é para o Juventude, tendência de vitória do Juventude. Agora, se os resultados ajudarem a Ponte de repente a encaixar, né, um empate, uma vitória, poxa, por todo o cenário que foi desenhado, por todo o cenário que foi construído pela Ponte Preta na Série B, terminar ou entrar na 38ª rodada dependendo das próprias forças, ou de repente já aliviada com relação ao rebaixamento, é um luxo, sem dúvida alguma. Falar uma coisa pra você, o Elvis fez o gol, a Ponte venceu, 3 pontos, tá valendo nesse momento é isso. Só que a questão ainda do ataque me deixa um pouco mais pessimista. O ataque tem que melhorar, e em especial, Carlão, acho que a gente pode citar o Gé, né? O Gé tá muito mal. O Gé é um jogador guerreiro, o Gé tem qualidades que o torcedor da Ponte gosta, qualidades que se encaixam com o perfil, o DNA da Ponte, de luta, de entrega, né, de perseverança. A história do Gé é uma história muito legal, de superação. Agora, chega um certo estágio da carreira em que você precisa progredir, precisa evoluir. E para jogar numa Série B de Campeonato Brasileiro, vestir a camisa da Ponte Preta, o Gé precisa de mais. É um cara que se desdobra, é um cara que luta, que briga com os zagueiros, mas tecnicamente ele está muito abaixo, mas muito abaixo. A bola bate na canela, ele não consegue fazer 1-2, a gente percebe o Elvis, que é um jogador qualificado e tem um grau de inteligência futebolística acima dos demais, ele fica pé da vida, o Gé não consegue fazer 1-2, às vezes se exalta demais, toma cartão, dá entrada boba em zagueiro, então o Gé precisa de uma... Independente do que aconteceu, o Gé pode ser o herói da Ponte nestas 2 últimas partidas, mas para 2024 ele precisa de uma nova roupagem. Tecnicamente ele precisa evoluir demais e também a parte mental, né? Ter mais inteligência para jogar, mais inteligência no momento da provocação, porque este 2023, principalmente em Série B de Campeonato Brasileiro, entendendo a lesão também do Gé, mas ele deixou muito, mas muito a desejar. Pois é, então a gente fica aí na expectativa, claro, para saber o que vai aprontar o técnico João Brigatti ao longo da semana. Estamos encerrando aqui o CBN Esportes, agradecendo Antônio Lupe, Cailão de Freitas e Fábio Scheibe. O trio estará de volta hoje no Arena, às 4 horas? Sim, todos escalados já, né? E amanhã, às 11 horas... Todos escalados. Opa! Olha ele aí! Vivo! E amanhã, às 11 horas, tem CBN Esportes. Um abraço a todos, até a próxima. CBN Esportes Campinas.